Um bom dia a todos. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Hoje é 21 de fevereiro de 2026. Agora é 8h21 da manhã. Hoje é sábado. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Terminei de ler a mensagem perguntas e respostas. E nós vamos entrar na mensagem o sobrenatural. Sobrenatural, gente, é do nosso profeta William Marlon Branham. Só que é muita parte. Tem, não sei se é 6 livros ou 7. Todos são grossos. E mesmo assim eu vou entrar nisso. Eu resolvi entrar no sobrenatural e nós vamos entrar. Contar a história, a vida do nosso profeta, né? A gente tem que saber a vida do nosso profeta. Zilda Marcelino entrou, bom dia, Deus abençoe. Então aqui, ó, esse aqui é o primeiro livro do sobrenatural do nosso profeta William Marlon Branham. Capinha dele atrás aqui, ó. Ele nasceu nessa cabaninha aqui, ó. O nosso profeta nasceu nessa cabana. Representa muito Cristo, né? A vida dele foi semelhante a Cristo. O Senhor Jesus não tinha nem onde reclinar sua cabeça quando ele nasceu, né? Então, bom dia para cada um de vocês. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Vou esperar as pessoas chegarem para a gente dar início, né? A leitura, comentar, né? Essa mensagem foi publicada em 1909 até 1932. Tem sobre a vida do nosso profeta, né? É muito interessante porque é o sobrenatural na Terra que foi fotografado uma coluna de fogo. Então, tem registrado, né? A coluna de fogo foi fotografada. E Lubano, 69. Eu não sei se é, eu acho que é Lubano. Um bom dia para você aí no Instagram. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Por enquanto no TikTok chegou a Zilda Marcelino. Bom dia, Zilda. E esses dias eu não estou fazendo reprise lá da chave do Evangelho, que eu estou com o propósito de trabalhar bastante para tentar comprar um carro para fazer Uber. Estou andando meio cansado. Ontem eu só dormi, estava cansado demais, tentando resolver um negócio de uma mochila minha que eu carrego no lanche. Graças a Deus consegui resolver. Claudina Cleste, José, bom dia, José Guedes, bom dia também. E aí eu não estou fazendo live à noite esses dias, tá? Pode ser que eu fique um bom tempo sem fazer live à noite, mas se a gente tiver oportunidade a gente vai fazer, com certeza. Todos nós somos muito corridos, né? Cada pessoa tem o seu afazeres, né? E o que eu quero, sempre vou pedir na minha live, que a gente nunca deixa de fazer primeiro para Deus. PR, Hudson Costa, bom dia. Teu macho. Então, o primeiro a gente deve fazer para Deus. O propósito dessa live é você já iniciou, abriu seus olhos, você faça para Deus em primeiro lugar. E as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando eu faço à noite, é um extra. Luke entrou. Mas na parte da manhã, não. Na parte da manhã eu gosto de dedicar Nishi. Eu gosto de dedicar primeiro a Deus. José
Nicho, Cássia Fernanda. Então sempre eu faço isso. E aí, depois disso aqui, Deus sabe, Deus toma conta do meu pão de cada dia, do meu alimento, do meu dia a dia. Mas primeiro eu gosto de fazer para Deus. Maria Fernandes, Giovanni Ferreira, deve ser Ferreira. Eu fiquei feliz porque eu agora tenho uma mochila para trabalhar, para carregar lanche, ela é muito boa e eu agora coloquei ela no meu jeito. Giovanni Ferreira. Então eu acho que eu já posso começar, né? Então eu começo sempre fazendo uma oração somente crer. Por que somente crer? Porque você tem que crer nas coisas de Deus. Então o propósito é elevar a sua fé. Vicência Maria, bom dia. Então eu canto um corinho somente crer, tudo é possível. Metrópolis Oficial, um bom dia também aí. Então somente crer, tudo é possível. Sempre eu vou cantar somente crer, porque o nosso profeta ensinou isso. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Somente crer, Senhor, tudo é possível naquele que crê nas coisas do Senhor Jesus. Você tem que ter uma fé sobrenatural nas coisas de Deus. Se você tem uma causa, se você tem um propósito, se você tem fé nas coisas de Deus, tudo é possível, Senhor. Quero agradecer ao Senhor nessa manhã por mais uma vez estar aqui, pela fé que nós temos, de ter poder levantar, de estar bem, de poder fazer os nossos afazeres e chegar em casa. Isso requer fé, porque se você não tiver fé, nem voltar você volta. Mas graças a Deus estamos aqui trazendo a Tua palavra e que o Senhor nos ajude, esteja aqui presente, nos falando um pouquinho mais de Ti, Senhor. Que essa live possa ajudar cada pessoa que estão nas redes sociais, que ela possa ser uma luz na vida das pessoas. Esse é o propósito dessa live. Não tem intuito nenhum, mas de aproximar as pessoas a Ti. Te agradeço, Deus, de já, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então aqui, vou mostrar novamente. Esse aqui é o nosso profeta William Marlon Branham. Ele nasceu nessa cabaninha aqui, ó. Esse William Marlon Branham, ele é o sobrenatural dessa era. E ele é o homem que Deus vindicou para trazer a palavra de Deus, para que as pessoas se aproximassem mais de Deus. Eu nem estava pensando em entrar no sobrenatural não, mas eu resolvi. Eu estava pensando lá, deitado na cama, pensei, qual mensagem agora que eu vou ler para eles? Falei, eu vou escolher uma lá, Senhor, me ajuda eu a olhar qual mensagem que eu vou ler para eles. E eu resolvi, ela é grossa demais, é 6 ou 7 livros desse. Esse aqui é o mais fino que tem. E aí eu começo, aí depois vai só engrossando os livros, tudo livro. Vai falar da vida dele. E eu falei, mas é importante eu saber a vida dele, falar certinho, porque quando eu for trazer a palavra, que eu for falar do nosso profeta, eu vou saber contar para eles as histórias dele. Ele não veio aqui por acaso não, gente. O homem não está vivo mais não, mas ele não veio por acaso não. Eu amo esse profeta nosso. E muitas coisas aqui na vida dele você pode comparar com a vida de Cristo aqui na terra, que ele teve uma vida parecida. Só para você ter base, ele nasceu numa cabaninha. O Senhor Jesus não tinha nem onde inclinar sua cabeça. Olha aqui para vocês verem. Então vamos começar aqui. Então vamos entender a história dele, né? Essa aqui eu acho que eu não li. Então aqui, ó, o sobrenatural.
A Vida do William Marlon Branham. O Rapaz, um livro, A Sua Previsão. Então ele teve previsões também, tá? Porque como ele é um profeta, ele teve muitas visões. Deus dava a ele visões. Então essa mensagem foi de 1909 a 1932. Pô, aí aqui está o nome aqui em inglês aqui que eu não vou saber falar. É Owen Jorgensen. Então vamos lá. Na verdade essa mensagem é até da minha esposa, tá? A minha eu nem sei onde que ela está andando. Ela tem um ciúme dessa mensagem dela que vocês precisam ver. Essa biografia é diferente de qualquer outro livro. Livro que você já tenha lido. Claro que há o drama natural. De repente o rifle disparou, explodindo nas pernas do Billy a queima-roupa. Billy caiu prostrado, gritando de dor. Billy, ele fala, é o nosso profeta William Marlon Branham. Essa história eu sei mais ou menos, mas eu vou falar um pouquinho ela. Então o meu profeta, ele gostava de caçar. Só que ele queria uma arma um pouquinho mais rápida, mais fácil negócio. E tinha um rapaz que mexia com arma e ele modificou essa arma. E aí ele modificou ela e de um jeito lá ela pegou na perna dele e arrebentou ele todo em tempo dele morrer. Ele é caçador e não errava um tiro. Egine caiu de joelhos e sussurrou. Eu sinto muito, Billy, eu sinto muito. Foi um acidente, eu não quis. Então ele deu uma boa olhada nas pernas de seu amigo. Jim empalideceu. Billy, não se mova, eu irei buscar ajuda. Não me deixe, Billy gritou. Porém, Jim já estava correndo como um coelho. Quando Billy olhou para suas pernas, ele ficou horrorizado ao ver que elas estavam quase partidas ao meio. Isso aí aconteceu com o nosso profeta, tá, gente? Mas o drama está apenas no começo. Então, aparece o sobrenatural e nada mais é o mesmo novamente. O sobrenatural. A vida de William Marlon Branham é o nosso profeta dessa era. Um livro, um rapaz, e a sua previsão em 1909 a 1932. Eu gosto de ler tudo, eu gosto de leitura. Eu só gosto de leitura, só coisa de Deus também. Não vem me dar coisa que não é de Deus, não, que eu não gosto, não. Todos os direitos reservados sob conservações internacionais e pan-americano, nenhuma parte desse livro pode ser reproduzida de forma alguma, sem primeiro obter permissão por escrito do autor. Isso cobre todos os meios de publicação, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, reprodução ou qualquer outra informação armazenada e sistema de recuperação, duplicar esse livro sem permissão é uma violação da lei dos direitos autorais. Então pronto, está aqui. Em um lugar no mundo, um adolescente sincero está pesquisando por respostas a perguntas como essa. Deus existe realmente? Se existe, quem é ele? E onde ele está? E esse Deus está interessado em minha vida. Para você, jovem pesquisador, esse livro é dedicado porque uma vez também fui jovem.
Então agora vem as introduções e agora nós vamos começar a ler agora o livro mesmo. Quando eu comecei esse projeto, a primeira e difícil pergunta que eu enfrentei foi: como deveria eu me aproximar de um assunto que tem, então, tão poucos precedentes? Muita coisa da história da minha vida, de William Marlon Brando, está tão distante e além das fronteiras das experiências humanas normal, que é difícil fazer que isso mereça ficar confinado no espaço de um livro. Minha aproximação tem tanto vantagens, tanto limitações, ambas as quais quero compartilhar com vocês no início. Cada biografia deve tomar certas decisões. Antes de começar a escrever, deveria eu estruturar seu livro por tópicos ou por cronologia? Eu gosto de amassar o livro. A minha esposa fica doida comigo que eu amasso o livro. Cada cronologia deve ter certas decisões. Que publicou ele deveria tentar alcançar a qual nível de compreensão deveria escrever. Qual extenso deveria ser seu livro? Que acidentes deveria ele incluir e quanto de detalhes deveria ele escrever em cada incidente? Quanto deveria ele analisar e quando ele deveria apenas escrever eventos sem comentá-los? E a lista segue. Eu estruturei esta biografia cronologicamente, sentindo que muito compreensão poderia ser apanhar por observar a vida de William Marlon Brando, desenrolar passo a passo. Muitos biógrafos permanecem sempre presentes em seus textos, analisando e explicando o significado futuro de cada evento que descrevem. Eu optei por não fazer isso, deixando o significado de cada evento permanecer um mistério, até que o ponto na história quando então William Marlon Brando, por si mesmo, aprendeu seu significado. Isso permite que o leitor siga sua vida como ele a viveu, para entender o desenvolvimento de seu caráter e apreciar seu esforço para compreender o significado de sua peculiar. Então nós vamos entrar numa história do nosso profeta e como Deus trabalhou com esse profeta nessa era sobrenatural, a vida de William Marlon Brando. Pelo fato de diversas biografias curtas já terem sido escritas sobre William Marlon Brando, senti que essa biografia deveria ser mais intensa e mais detalhada. Eu não quis que isso fosse poderoso, então concentrei o drama natural da história, enriquecido com surpresa sobrenatural, tentando manter a análise mais mínimas coisas. O resultado é um texto altamente agradável de ler. Se você é um estudante do primário ou um professor universitário, creio que você encontrará a si mesmo buscando por mais a cada página. Porém, esse esforço também tem uma falha, pois essa biografia flui rápido, como um excitante seriado. E alguns leitores podem ser tentados a desconsiderar isso como sendo ficção, o que seria um erro. Então isso não é uma ficção, gente. Isso é a vida dele mesmo. Cada evento nesse livro aconteceu
Muitas dessas histórias são bem documentadas, oriundas de muitas fontes. Em minha pesquisa, fiz o uso de artigos de jornais e revistas. Então tá tudo no artigo de jornais e revista. Isso aqui não é só história, não. Livros, fotografias, filmes, testemunhos de pessoas que conheceram William Marlon Brando pessoalmente, que foram testemunhas oculares de alguns dos fenômenos sobrenaturais descritos nessas biografias. Entretanto, eu estarei a maioria de minhas informações do próprio testemunho pessoal de William Marlon Brando. Durante os 19 anos de seu Ministério Nacional e Internacional, mais de 1.100 de seus sermões foram gravados em fitas cassete. Durante a maioria desses sermões, ele contava histórias sobre suas experiências sobrenaturais. Muitas vezes ele contava sobre coisas que tinham recém acontecido a ele, descrevendo-as detalhadamente, incluindo suas conversões. Para maior detalhe sobre isso, leia a expansão do autor no final desse livro. Muitas vezes o William Marlon Brando até mesmo contava sobre o que ele estava pensando. Quando esse acidente aconteceram, um sonho do biográfico toma-se realidade. A abundância desse tipo de fonte, importante, detalhada e altamente pessoal, fez com que fosse possível para eu escrever esta biografia no estilo absorvente, o qual tenho escolhido. Penso que a força desta introdução está longe de exceder pelo fato de que o texto não tem aparência erudita. Minha exceder pelo fato de que o texto não tem. Intenção é manter você lendo até que esteja melhor familiarizado com uma das figuras públicas mais importantes da nossa geração e um dos maiores homens de todos os tempos. Ele não é uma pessoa famosa, mas ele é um homem dessa geração. Como uma mensagem aqui, ó. Agora isso aqui é bom eu mostrar para vocês aqui, ó. Ele nasceu nessa cambaninha aqui, ó. Eu acho que é bom eu mostrar para vocês. Igual contando história para criança, né? Eu acho que eu vou passar a fazer isso para vocês. Eu acho que é interessante. E aí também a gente vai estimular, se tiver criança. Esse livro aqui serviria até para criança, viu? Ou se você for pai alguma coisa, lê para o seu filho, é muito importante. A gente lê coisas de Deus para o filho. As crianças, as pessoas hoje não estão aproximando de Deus também por causa disso. O ser humano não gosta de ler. A gente deveria ler igual a gente lê para criança, mostrando as figurinhas para elas, incentivando elas a ler coisa de Deus. Tem tanta coisa ruim aí nesse mundo aí, nessa internet aí, ó, que a gente deixa eles fazendo. E uma coisa saudável, que é a leitura e as coisas de Deus, a gente tinha que praticar. Colocar a criança do lado sentada. Eu estou no processo de adoção. Se eu adotar minha criança, vocês vão ver. Eu vou ter uma criança aqui que vai fazer coisa que eu vou fazer muito melhor que eu. Que eu vou incentivar ele. Vai sentar do meu lado aqui, eu vou ler com ele, vai ficar do meu lado, vai participar. Então os pais têm que fazer isso. As crianças têm tanta aptidão para aprender as coisas, vamos fazer elas aprender coisas boas de Deus. Capítulo 1. Mistério sinal no nascimento, 1909 a 1912. Ótica. 15 anos não é muito jovem para ter um bebê? Falou
ela, Brana, consigo mesma, tentando dar ânimo a si própria. Ora, o sinal, estou preparada. A dor apertou novamente, mais forte, mais dominante do que antes. Ela sentiu seu pânico aumentar, espalhando desconforto. Ela segurou seu avolumado estômago e, gemendo, disse: ainda não, por favor, ainda não, não, até que Charles venha para casa. Charles é o pai do nosso profeta William Marlon Brando. Então eles estão contando a história do nascimento do nosso profeta. Gosta desse sussurro. Suor brotaram em sua fronte. Ela caminhou com dificuldade através dos pisos de chão, dessa cabaninha que eu mostrei para vocês, né? Nós estamos contando a história da mãe do nosso profeta William Brando. Aqui, ó, a cabaninha aí para vocês verem, ó. Então ela aqui vai ter o parto do nosso profeta, dessa era. Então sentou-se à porta, feita de madeira rústica. A janela não tinha vidros, somente uma veneziana de madeira que ela deixava aberta durante o dia e fechada à noite. Agora a janela estava aberta. Charles, ele gritou, sua voz parecia evaporar-se pelas matas de Kentucky. Nosso profeta nasceu em Kentucky, com suas vastas expansão de montanhas e pequenas vales que se estendia dela a várias direções. Sabendo que seu vizinho mais próximo morava muitas milhas distantes. Então eles não tinham nem vizinho do lado, gente. Morava no meio do mato mesmo. E era muito pobre. Vocês viram a casinha ali, né? Nos Estados Unidos. Fazia com ela se sentisse despreparadamente sozinha. A dor apertava ao redor de seu estômago, levantando-a ao pânico. Charles, ele gritou novamente: Charles, onde você está? Então, com sua voz fraca, soluçou: por favor, venha para casa, preciso de você. Charles Brana tinha recebido seu salário naquela manhã e tinha ido até a cidade de Burkesville, Kentucky, para comprar um macacão novo, em honra ao menino primeiro filho. Ele havia dito, mas o que estava? O segundo por tanto tempo teria ele? Então, o William Marlon Brando foi o primeiro filho dele. Ele era o mais velho mesmo. Agora que eu estou lembrando. Passado na taberna, se ele assim o fizera, não teria sido o primeiro. Fez em seu primeiro ano de casado. Certamente que Charles não faria uma coisa dessas hoje. Ele sabia que seu bebê estava para nascer a qualquer momento. A contratação admitiu, deixando-a exausta. Ellen inclinou-se dentro da porta, observando o sol se por detrás dos bordos e dos carvalhos que tinham recém começado a crescer. Era abril de 1909. Ela tremia quando fechava a veneziana. Agora, a única luz que havia dentro da cabana vinha do pôr do sol, penetrando pelas frechas das paredes de madeiras rústicas. Raios de luz se moveram lentamente sobre a mesa, feita em casa, construída de um tronco de árvore cerrado, com carvilhas para as pernas, e um banco para assento, e a única outra peça de mobília
uma cama de tamanho de 12 pés, aproximadamente 3,6 centímetros, de comprimento, feitos de palha. Um lado preso na parede, ela acabaleou até a cama feita de palha e puxou a coxa até seu pescoço. O travesseiro feito de palha de milho espedaçava sua cabeça a cada movimento. Quando o quarto se tornou escuro, ela se lembrou da antiga casa em Paris, Texas, o qual ela recentemente havia deixado. No último ano, a residência anterior parecia ser intolerável, mas agora, ao estar nessa posição, não parecia tão ruim. Ela havia crescido no Texas com Elo Arves. Seu pai era um caçador e professor. Sua mãe era uma índia Cherokee, pura Elo, e mais velha de outras 4 crianças. Tinha vivido em uma maravilhosa e despreocupada infância até 3 anos atrás, quando então sua mãe morreu de escarlatina. Naquela época, ela tinha apenas 12 anos de idade e seu irmão mais novo tinha apenas 4. A tarefa de mãe passou no colo de ela. Ela, quase um ano atrás, ela tinha enquadrado Charles Brana, um rodeiro. Charles era baixo e bonito, com cabelos pretos, ondulados, ombros largos e habilidades de vaqueiro, suficiente para derrotar qualquer dos cavalos bravos que desafiaria. Então o pai dele era um vaqueiro, mas ele era um vaqueiro que conseguia vencer os cavalos. Ela foi golpeada por seu charme. Charles tinha 18 anos e ela 14 anos, mas sentia-se anos mais velha. Na época, casamento parecia ser uma boa maneira de evitar o trabalho árduo de cuidar de seus irmãos muito novos. Agora ela desejaria saber se tinha somente pulado de uma frigideira para outra, aqui. Então ela saiu de cuidar dos irmãos dela e casou com um homem muito pobre, que era o pai do William Marlon Brando. Ela estava 15 anos de idade, uma estranha nas colinas de Kentucky, tendo um bebê, estando a 40 milhas, aproximadamente 64 quilômetros, do médico mais próximo, sem nenhum mesmo um amigo para pedir ajuda. Enterrando suas cabeças no travesseiro, ela lamentou-se. Então vocês estão dando para vocês compreender que o nascimento do nosso profeta está sendo peculiar. Até agora ele não nasceu. Mas a mãe dele já está passando apuros, no meio do mato. Eles são muito pobres. Ela tinha 15 anos de idade. O pai dele devia ter 19, 18 para 19. Não tinha nenhum vizinho do lado, muito pobre. Vocês viram a casinha dele? Olha como que Deus trabalha com pessoas de Deus, gente. Charles Brando retornou à sua cabana 1 hora após escurecer. Ela tinha estado bebendo, é claro, mas não o suficiente para entorpecer o seu pensamento. Ela avançou lenta e quietamente pela porta para não perturbar sua jovem esposa. Então ele estava bebendo. Ele era alcoólatra, o pai do nosso profeta. E quietamente pela porta não perturbar sua jovem esposa, se estivesse adormecida. Então ele ouviu o seu gemido. Rapidamente Charles
Acendeu um nó de pinho e colocou sobre a tampa de vidro de conserva. E no do pino queimava e estava emitindo muita fumaça. Como a cabana era ventilada naturalmente, a fumaça subia passando pelas vigas através das frechas, saindo pela cobertura de madeira. Charles Ello assurrou debilmente: esta noite é a noite, vá buscar sua mamãe. Charles fez fogo. Então correu para a cabana de sua mãe. A noite estava fria e clara, e a luz da estrela fez com que seu caminho fosse mais fácil. Uma hora mais tarde, retornou com sua mãe e duas vizinhas. A avó Brana era uma pessoa velha, nada cortês, dura como pele de tocinho, mas vendo esta pequena garota de 15 anos de idade em trabalho de parto, abrandou e com a graxa da raposa quente, a macia bota de couro, não que a avó Brana alguma vez tivesse usado botas. Ela nunca teve um par de sapatos na vida. Agora ela se encarregou da situação. Como já havia tido 17 filhinhos, ela estava bem preparada para agir como parteira para sua nova nora. Ela insistiu que Charles esperasse pelo lado de fora. Ela não argumentou. Pegando uma manta, ela moveu-se lentamente até o alpendre e fez sua cama de pedaços de madeira e casca de árvores, puxando uma frasca de uísque de seu bolso. Charles tomou para acalmar seus nervos, sem demorar a adormecer. Ao amanhecer, a agitação dentro da sua cabana tornou-se mais intensa. Charles despertou. O leste do horizonte estava se tomando claro com a aproximação da alvorada, mas o sol não. Uai, gente, o negócio aqui, a leitura tá até bom. Agora é meu, eu vou ter que encerrar a live. Havia saído ainda, ela amaldiçoou si mesmo por ter cochilado, e então se preocupou por seu bebê não havia nascido ainda. Então ele ainda demorou a nascer, o nosso profeta. Havia algo errado. Talvez descesse, entra a verificar. Antes que pudesse se decidir, ela ouviu um choro estridente de um recém-nascido. A porta da cama se abriu e uma de sua vizinha o chamou. Charles Brana, é um garoto. Aí, ó, é o nosso bebê aí, ó, o nosso profeta. A cabana, Charles entrou e fechou a porta. O quarto cheirava a fumaça de uma vela de gordura que estava sobre a mesa. A avó Brana lavou a criança e, pensando, tinha 5 libras, pesou, ela tinha 5 libras, 2,268 gramas. Então, suavemente deixou o novo braço de sua mãe. Charles estava em pé, próximo da cama, com as mãos na alça de seu novo macacão, nervosamente, observando os movimentos e ressugando da pequena criança que era seu filho. Ela disse: Charles, ele herdou seus olhos azuis. Charles estudou os pequenos olhos, mas nas poucas claridades ela não podia dizer se a cor. Bem, Charesman, seu primeiro nome, William, ele disse, e seu nome do meio será Marion. Ela pronunciou o nome.
William Marion. William parece distinto de suficiente e ele pode ser chamado de Billy Charles. Eu penso que Billy será seu cabelo ondulado também. Abra e Venezinha, então poderia ser melhor. Pouco depois de 5 da manhã, terça-feira, de manhã, 6 de abril de 1909, raios de luz penetraram através das coberturas, embora o sol ainda não tivesse levantado no horizonte. Charles abriu a veneziana e afastou seu assunto. Logo tinha-se arremessado através da janela aberta uma luz como uma estrela, como cerca de um pé, aproximadamente 300,48 de diâmetro. Elon gritou, pensou, pegou seu filho e o apertou fortemente seu peito. E outros, sem entender, deram alguns passos para trás, contra a parede. A estranha luz circulou o quarto várias vezes, então parou sobre a cama, parando sobre a nova mãe e filho. Então, gente, veio uma luz sobrenatural no nascimento do nosso profeta William Marlon Branham. Isso aqui é o livro que eles fizeram, mas isso está tudo registrado lá nos Estados Unidos. Então, quando ele nasceu, o nosso profeta, ele foi reivindicado sobre uma luz sobrenatural. Por isso que eu falo com vocês, Deus prometeu enviar o seu anjo na face da terra para essa 7ª era, para trazer a palavra de Deus. E Deus trouxe esse menino, William Marlon Branham. E ele vindicou ele no seu nascimento, como Jesus Cristo. As pessoas têm que entender a história do nosso profeta para ela entender. E então parou sobre sua cama, parando sobre a nova mãe e filho, com um forte brilho amarelo esverdeado, pulsando sobre a vida própria. Por menos de 1 minuto, permaneceu nessa posição. Tempo suficiente para que cada um na cama tivesse certeza que o vírus era real. Então, tão rápido quanto entrou, a bola de fogo saiu, girando para cima, passando pelas vigas e através do teto. E Deus sempre vai trabalhar com pessoas simples, pobres, sem leitura. O pai dele ele fabricava uísque, o pai dele tomava cachaça. Deus não importa. Se Deus for trazer um filho eleito, não importa qual família que ele vai trazer. Deus sempre vai trabalhar com pessoas simples. Charles fitou as tábuas com os olhos arregalados, sem piscar. De repente, um barulho de movimento de asas chamou sua atenção em direção à porta, onde uma pomba pousou na soleira da janela aberta. Uma pomba pousou lá, gente. Tá dando para vocês captar isso aí? Se você tiver uma coisa espiritual e você captar a vida de Deus na terra, o nascimento desse profeta, você vai captar. A pomba branca, como a neve, olhou para o quarto curiosamente, quase como se estivesse procurando por algo. Quando focalizou o recém-nascido, levantou a cabeça e a arrulhou antes de alcançar o voo. Charles contemplou o passo por um momento, então voltou seus olhos para o telhado. Uma das vizinhas sussurrou, bem, eu nunca. A outra meditou, eu gostaria de saber que tipo de jovem esse garoto será. Billy Graham tinha apenas 15 minutos de vida. Olha aí, o nosso profeta tinha 15 minutos de vida. Então, quando a gente fala do nosso profeta, as pessoas acham que a gente está adorando o homem. Nós estamos adorando Deus.
Deus enviou esse menino numa família tão simples, pobre como Jesus foi também, quando ele veio na terra, para trazer a palavra de Deus. As pessoas não vão entender. Lê a Bíblia. Deus prometeu enviar um profeta para restaurar todas as coisas. Novas espalharam rapidamente entre o povo das montanhas, aqueles recém-nascidos, aquele na colina, que uma luz parou sobre ele. Vocês lembram que uma luz parou sobre Jesus? Veio 3 magos adorar o Senhor Jesus? Alguns julgavam que o reflexo do sol havia refletido num espelho. Jacques e Elon sabiam melhor, já que não havia espelho na cabana. Elon do mais, o sol não tinha nascido ainda. Eles estavam perplexos. Havia algum significado espiritual naquela luz. Charles quis esquecer isso, mas Elon não permitiu que o fizesse. Ela insistiu que algo tinha que ser feito. E finalmente decidiram que o bebê deveria ser levado a uma igreja e dedicado a Deus. O primeiro Charles argumentou contra essa ideia, mas finalmente conseguiu, embora a aprovação remexesse contra a natureza de seu caráter. Agora a questão surgia: onde deveria levá-lo? Os ancestrais de Charles Brana eram estritamente irlandeses católicos. Do lado de Elon, os Artes eram irlandeses católicos também, exceto a mãe de Elon, que pertencia a uma nação Cherokee. Contudo, ambos, Charles e Elon, tinham se afastado completamente de suas funções católicas. E nenhum deles tinha alguma convicção formal religiosa. Eles concordaram que, para se aproximar, a melhor igreja seria a mais próxima. Então, quando Billy Branham tinha apenas 2 semanas, Charles e Elon levaram a igreja batista do reino do Gambá, onde uma pequena congregação se encontrava na cabana domingo, em sua construção de madeiras rústicas com piso de chão de terra. Aí já começa a história do nosso profeta, né? Que ele foi na primeira igreja que ele foi, quando ele virou um garoto, foi na igreja batista. Batido os bancos feitos de pranchas, colocados sobre brocos de madeiras, a igreja batista do reino do Gambá não tinha um pastor que atendesse regularmente. Na maioria dos domingos, a congregação cantava hinos e liam a Bíblia, mas a cada 2 meses tinha um pregador e pregava o sermão. O velho pregador estava lá então. Ele ofereceu uma oração pelo pequeno William Marlon Branham, pedindo a Deus para algum dia usar esse garoto em seu serviço. Foi a última vez que Billy Graham entraria numa igreja por 23 anos. Pelo trabalho frequente de lenhador, Charles era obrigado a ficar longe de sua esposa e filhos durante a semana. Naquele outono de 1909, um temporal o encurralou em um acampamento de madeira, longe de casa. Elon, grávida de 4 meses de seu segundo filho. Então agora nós já vamos estar falando do outro irmãozinho do William Branham. Preocupava-se enquanto seu primeiro ia se acabando. Quando sua lenha acabou, ela enrolou seus pés em uma bolsa de aniagem
e lutou contra os ventos, contra cortantes em seus caminhos para a floresta, para conseguir gravetos e galhos, arrastando-os para a cabana numa tentativa desesperada a fim de manter-se aquecida. Mas quando sua comida acabou, ela se desesperou. O fogo tornou-se em cinza. Ela estava demasiadamente fraca para fazer uma outra viagem, para conseguir lenha, juntando cada pedaço de roupa na cabana. Ela enrolou a si mesma e o seu filho o melhor que podia. Se rastejou até a cabana e colocou um colchão sobre ambos do lado de fora. O vento soprava incessantemente e o quarto esfriou, que até o calde de água congelou. Elon olhou para o teto e meditou novamente naquela luz estranha que havia aparecido no nascimento do seu filho. Ela tinha pensado nisso frequentemente nos últimos 6 meses. Alguma vez ela cria que isso era um sinal de que Billy fora predestinado para a grandeza. Agora isso parecia sem sentido. Vendo que a morte para ambos não poderia estar longe. Seu vizinho mais próximo era um velho que vivia no vale. Quando a testemunha cessou, esse vizinho saiu para fazer alguma tarefa. Ela podia ser a copeira da cabana. Bran percebeu que não havia fumaça saindo da chaminé. A princípio ela não deu muita atenção, mas depois de... Deixa eu ver a hora aqui. Falta 7 minutos, tá? Para me encerrar. Você pegou o dinheiro aqui? Então pega o dinheiro. Vários dias ela se preocupou. Ela havia visto fumaça saindo da cabana antes da tempestade e que ninguém poderia ter saído da cabana durante a tempestade. Pensou que poderia haver algo errado. Ele decidiu investigar. Assim que ele se aproximou da cabana, viu que não havia pegadas na neve recém-saída. E isso confirmou seu temor que ninguém havia deixado a cabana depois que a tempestade cessou. Ele bateu, mas não teve resposta. Quando ele tentou abrir a porta, percebeu que estava trancada dentro. Agora ele sabia que alguém estava ali. Alguém que poderia estar em sérios problemas. Ou ele lhe teria respondido. Com muito esforço, conseguiu forçar a abertura da porta, o qual ele encontrou no interior e fez estremeceu. Ela e seu bebê estavam amontoados na cabana, quase mortos de frios e fome. Apressadamente, o vizinho agarrou o machado de Elon e foi até a floresta, voltando com lenha suficiente para aquecer a cabana. Sem encontrar comida, foi até sua casa e retornou com o máximo de mantimento que podia carregar. Chamar um médico estava fora de questão. Assim, o velho homem cuidou da jovem mãe e filho, até que Charlie tornou-se os ventos, chegou à sua cabana. Sua esposa e filhos estavam começando a recuperar sua força. O restante daquele inverno, Charlie permaneceu próximo de casa, caçando e pegando animais em armadilhas para manter a despensa cheia. Na primeira
ele voltou a derrubar árvores. O velho havia derribado, e ele puxava as torres com um boi, e uma por uma as arrastava no rio com barlantes, onde outros lenhadores os amarravam juntos em uma balsa, deslocando-as no rio. Então o Mississippi vai encerrar aí. Eu vou ter que encerrar essa live aqui, deixa eu ver. Problema aqui. Não, mas vou encerrar aqui e eu vou encerrar aqui. Em março de 1910, Charles e Ellen tiveram seu segundo filho. Ed, poucos meses depois, Ellen, agora com 16 anos, sentiu outro bebê crescendo em seus ventres. Ela deu à luz a seu terceiro filho no início de 1911. Era outro menino. Ela o chamou Henry. Como lenhador, Charles trabalhou na primeira verão e na entrada do outono de 1911. Então a desventura golpeou novamente, separando Charles de sua recente família, quase o destruindo. Então eu acho que eu vou ter que encerrar por aqui. Já também vai dar 1 hora, tá, gente? E aí a gente vai dar continuidade, se Deus quiser, segunda-feira. Amanhã pode ser que eu faça uma live, mas aí pode ser chá do evangelho, pode ser alguma coisa. Então, nós vamos entrar na história do nosso profeta William Marlon Branco. O nascimento dele peculiar, o aperto que a família dele passou, né? E depois vocês vão conhecer o ministério dele, devagarzinho, né? Então, um bom dia para cada um de vocês. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Vou encerrar a live aqui no Instagram e depois encerro no TikTok. Um bom dia para vocês. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus.